eu sou a Daniela e estamos de volta para mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite agora para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Hoje conosco temos a Mariana Zamboni. Oi Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Dani, obrigada pelo convite. Estar aqui é uma honra para mim, porque sentar nessa cadeira que tantos empresários aqui de Blumenau com muito sucesso estiveram, para mim é com certeza uma honra. Imagina, Mari, eu que agradeço a tua presença aqui hoje. Me conta um pouquinho do que tu fazes hoje e de como é que foi essa tua trajetória até aqui. Boa. A minha história ela é meio curva, assim. Eu fiz diversas transições de carreira até chegar hoje onde eu atuo, que é no posicionamento sistêmico. Né? Eu me formei em administração, né? Então, estudei minha vida inteira em escola pública. Me formei em administração, meio que assim, era o que tinha, consegui a vaga, né, numa instituição federal e disse, vou fazer, e é isso. Mas eu nunca senti que aquilo era realmente o que eu buscava e o que eu queria. E eu sempre fui muito inconformada. Minha mãe me chamava de inconformada, que eu sempre queria mais. Eu nunca me conformava com aquilo que eu tinha. E essa foi a minha busca por muito tempo, assim, encontrar qual era o meu lugar no mundo. E eu passei por diversas áreas. Financeira, né? Então, quando eu fiz meus estágios, foi tudo na área financeira. Trabalhei no Banrisul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Depois, dentro do cenário que tinha na época, eu não consegui nenhuma vaga depois de formada na área financeira, nem administrativo. E eu fui trabalhar em loja de shopping. Então, o meu início da minha carreira foi trabalhando em lojas de shopping. E lá, meio que se abriu um novo mundo para mim, assim, porque eu comecei a entender... Eu vim de um bairro muito pobre mesmo, assim. De que cidade que tu és? Eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Canoas. E eu nasci e cresci no Guajuviras, que é um bairro extremamente marginalizado. Então, as referências que eu tinha sempre foi de um bairro humilde, né? Então, quando eu fui trabalhar nessa loja, era uma multimarcas de boutique. Então, vendia lança-perfume, Tommy, John John. E ali eu comecei a conhecer um novo mundo, né? E eu comecei a ter contato com pessoas de um high ticket, vamos dizer, né? Hoje o cliente Sim. high ticket. Uhum. E ali eu vi que as pessoas viajavam, que elas tinham curso superior não, MBA, mestrado, faziam viagens internacionais e aquilo foi se abrindo um mundo para mim. Só que loja de shopping é uma vida bastante cansativa, né? Eu trabalhava até às 11 horas da noite, assim, ficava 12 horas de pé. Eu pensei, não, quero encontrar algo na minha área. E buscando. E aí, nesse meio tempo, uma vizinha minha começou a trabalhar na Azul, como comissária de bordo. Olha. E aí, eu achava aquilo incrível, porque ela viajava, ela vivia maquiada, e aquilo para mim era um must, né? Como diz a minha mãe. E aí, eu fui fazer o curso de comissária de bordo. E eu fiz o curso em 3 meses, logo em seguida fui chamada pela Latam e pela Azul. E no último estágio, eu fiz tec toxicológico. No último estágio, eu fui reprovada no inglês. Puxa. Meu mundo que caiu decepção. ali, né? Então, mais uma vez, tive um desnível na minha carreira. E aí, quando tu roda em empresas de companhias aéreas, tu tem que esperar 6 meses a 1 ano para fazer o processo seletivo de novo. E aí, nesse meio tempo, eu sempre buscando áreas, né, dentro da administração, que era a área que eu tinha me formado. E nesse meio tempo ali de fazer de novo a prova para as companhias aéreas, eu entrei na empresa que é o Eneagrama, que é onde o elo que nos conecta hoje, né, que é o Micael, que ele trabalhava nessa empresa, e eu fui trabalhar lá. Então, quando eu cheguei, a política da empresa você precisa fazer o curso de Eneagrama para trabalhar. E é um curso incrível, né? Exato. O curso que eu fiz também é um curso que faz a gente ter uma perspectiva diferente sobre si mesmo, sobre os outros. Eu acho muito interessante esse curso. Realmente recomendo. E assim, várias pessoas buscam o desenvolvimento humano. E ele meio que me encontrou. Eu tinha 22 anos nessa época, quando eu entrei no Instituto Eneagrama, né, que é a empresa, e comecei a trabalhar lá como assistente financeiro.
Então, eu já fiz o curso e ali se abriu um novo universo para mim, desenvolvimento humano. Eu fiz centenas de vezes o treinamento do Eneagrama. Fiz o Eneagrama Corpo, o Eneagrama da Essência, Processual, Avançado, tudo. E me tornei trainer de Eneagrama também. Então, foi ali que começou esse movimento de entrar no desenvolvimento humano. Então, eu não quis mais ser comissária, né? Então, me ensinou muito, assim, hoje trabalho com posicionamento, então foi o início ali, eu entendi o poder da imagem, a importância de se cuidar, né? A postura, até mesmo a forma como você senta, tudo comunica, né? Então, o curso ali de comissária eu vejo que não foi em vão, ele me ensinou várias dessas coisas. Porém, quando eu entrei no desenvolvimento humano, um mundo se abriu. Né? Eu entendi os meus porquês e eu me identifico com o perfil 6, então... Seja bem-vindo ao 6. O medo é muito forte, né? Então, isso me bloqueava. Eu tinha medo de atender um telefone. Quando eu fui trabalhar com vendas, por exemplo, eu tinha muito, muito medo. Né? Então, aquilo foi... Vendas é um desafio para qualquer pessoa que não tem isso nato. Isso. Eu também sou de uma área, também 6, contrafóbico, enfim. Tu é aquela criatura que tu gosta de ficar atrás de uma tela. É muito desafiador trabalhar com vendas, realmente. E por muito tempo eu achei que eu tinha nascido para os bastidores, né? E aí foi através do desenvolvimento humano que eu fui vendo, beleza, isso aqui é um perfil que eu tenho, mas não é o que eu sou. E aí começou um divisor de águas, né? Porque às vezes a gente toma aquilo para si, é isso que eu sou e ponto final. E aí ali mudou totalmente a minha vida, né? Então eu fiz Dale Carnegie, que é um curso excelente também. Que mudou também a forma de me comunicar, de vender, enfim. Então foi nesse caminho que eu cheguei no desenvolvimento humano, mas ainda dentro da área financeira. Então chegou no tempo da pandemia, eu não consegui atuar como trainer. Fiz uma turma piloto e não segui. E aquele sonho ficou meio que aqui, né? Mas ainda entendendo que acho que isso aqui não é para mim e tal. Quando eu me mudei para Blumenau na pandemia, porque aí a empresa que tinha treinamentos presenciais não conseguia entregar, Exato. Então eu saí da empresa e aí foi nesse momento que eu conheci o Mikael, né, numa convenção da empresa e resolvi me mudar para Blumenau. E aí quando eu me mudei para Blumenau, tudo mudou. Literalmente. Então, que eu tinha nascido e crescido ali com 24 anos, olhando para a mesma parede, pegando as mesmas ruas, fazendo tudo igual, eu me mudo para cá e aqui a minha vida muda totalmente. Então, de um namoro à distância que a gente tinha, eu praticamente casei e aí eu saí da área financeira e vim numa oportunidade como gerente comercial. E aí, de uma clínica estética em Gaspar. E ali eu comecei a aprender mais, era uma franquia, então, sobre empreendedorismo e tudo mais, e aquele bichinho do empreendedorismo foi crescendo em mim, né? E dentro dessa empresa, eu fazia tanto a venda quanto o marketing deles, né? Redes sociais e tal, e ali eu vi uma oportunidade de começar a entrar nesse meio que eu sempre gostei muito, né? As pessoas sempre diziam assim, você é muito criativa e tal. E aí eu comecei a ter algumas empresas... aqui da região mesmo, que foram me contratando como social media, e em paralelo eu trabalhava nessa empresa. Logo em seguida, fui trabalhar na Sênior, me chamaram no LinkedIn para ir trabalhar lá, dentro do comercial também. Então, trabalhei no comercial da Sênior, então foi a primeira empresa realmente grande que eu trabalhei e mudou totalmente a minha visão também de negócios, enfim. Saindo de lá, fui para a Rai, que é uma empresa de tecnologia aqui também, que era para o comercial, mas o comercial estava muito dentro do marketing. Então, ali eu vi aquela estratégia de migrar para o marketing. Então, entrei na Rai, logo em seguida fui para o marketing, trabalhei como social media. Então, tudo CLT até o momento, né? E em 2023, início de 2023, eu já tinha uma carteira de clientes muito grande como social media. E eu decidi fazer a transição. Então, abri o meu próprio negócio dentro da área de posicionamento, marketing e redes sociais. Né? Então, aí chegou nesse ponto do empreendedorismo. Então, ainda é recente para mim, porque talvez você me entenda, mas a questão do medo sempre me trouxe muito receio da imprevisibilidade financeira que é empreender.
né? Então, eu tive que ir me libertando disso até eu conseguir chegar onde eu estou hoje. E aí, eu fui começando a criar estratégias, né, para empresas, pessoas. Me formei como brand manager, então, gerente de marcas. E aí, eu entregava estratégia para as pessoas. Algumas delas ia bem, outras nem tanto. Umas travavam na hora que tu criava a estratégia para o digital. E eu entendi, opa, tem alguma coisa aqui que trava. Explica um pouquinho pra gente, que são termos relativamente novos, né? Uhum. O posicionamento, o que que é isso e por que que as pessoas precisam fazer isso? Boa. Posicionamento ficou muito conhecido, principalmente por causa do digital, né? Então, posicionamento digital, posicionamento digital. E as pessoas acabam confundindo muito branding, posicionamento, conteúdo, enfim. O posicionamento nada mais é que o teu lugar no mundo. Qual é a tua brecha de mercado? Qual é a tua praia, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que no dia que a gente conversou pela primeira vez, eu até dei o exemplo do Quero Café, que é um dos... Sim, das pessoas eles foram nossos convidados aqui também. Isso, exato. E aí eu expliquei, eu acho que fica um pouco mais fácil de tangibilizar o que é o posicionamento. Por exemplo, eu vejo que o posicionamento do Quero Café é um lugar que a pessoa fica ali o dia inteiro, né? Sim, se ela quiser, fica o dia inteiro, porque tem Isso. almoço, café e janta, né? Exatamente. Então, o posicionamento deles é assim: se tu quiser sair de casa e vir aqui trabalhar, almoçar, fazer uma reunião de negócios, depois encontrar as pessoas para um happy hour, Isso. ela consegue. Então, esse é o posicionamento de mercado deles. Por exemplo, assim, se eu sou só uma cafeteria, e aí eu como empreendedora, quero trabalhar um dia fora. Aí eu tenho que ir na cafeteria, aí eu tenho que sair daquela cafeteria de manhã para almoçar, aí eu vou num outro lugar, aí depois acaba o almoço, eu tenho que voltar para uma outra cafeteria, e se eu quiser fazer um happy hour, eu tenho que ir para outro lugar. Então, eu passo por vários lugares. E na minha visão, a Quero Café, ela conseguiu entender isso, porque ela precisa fazer com que a pessoa fique o dia inteiro ali. Então, esse é o posicionamento deles. É ter um ambiente que deixe a pessoa confortável para ficar o dia inteiro se ela quiser. Seria, então, mais ou menos, aquilo que tu estás oferecendo versus para quem? Isso. Sempre eu digo, é o teu lugar no mundo e no mercado, né? Então, qual é o teu lugar no mercado? O Quero Café é para quem quer, o que eu vejo, assim, um empreendedor que quer passar o dia fora e resolver todas as questões num único lugar. Não precisa sair. Isso acontece às vezes quando a gente é consultor, não tem escritório, ou quando é profissional liberal, às vezes também trabalha um tanto online. Eu já senti essa dificuldade de não ter o escritório e, puxa, daí eu tenho 3 reuniões no dia. Como é que eu faço? Vou pra lá, vou pra cá. Perdia muito tempo nisso. Estacionamento. Né? Tudo. Aí, estar num único lugar facilita. Realmente, eles têm essa possibilidade. E desse posicionamento, por que isso é importante para um empresário que está começando? Porque aí eu sempre faço a analogia da seguinte forma. Se eu pingar um corante no mar, não vai fazer nem cócegas. Não. Se eu colocar um pingo de corante na piscina, vai como é que é? Colorir um pouquinho e daqui a pouco vai sumir. Mas se eu pingar num copo de água, vai ficar totalmente colorido. Vai. Então, essa é a grande sacada do posicionamento. Porque eu consigo atender um público específico com uma solução específica. Então, torna muito mais atrativo. Por exemplo, eu sou consultora financeira de médicos. Estou dando um exemplo aqui. Sim. Então, eu torno muito mais específica a minha solução e eu consigo ser muito mais assertiva na minha prospecção, por exemplo. Então, eu vou diretamente no médico. Então, consigo ter jargões, entender como que é a rotina dele, enfim, e adaptar o meu método. Se eu quero atender todo mundo, é tipo no mar, aberto, que eu vou pingar um corante. Eu não vou fazer muito efeito e eu vou ser só mais uma. E eu não vou ter um diferencial. Acho que esse é o grande ponto do diferencial que o posicionamento te entrega, né? Então, para quem você está falando? E aí, é muito essa junção de quem você é com o que o mercado espera. Também tem esse lugar do posicionamento, que é encontrar essa brecha de mercado. Então, é basicamente isso. Tu comentasse comigo que o posicionamento, quando a gente está fazendo em relação à empresa, ele acaba esbarrando em quem a pessoa é. Isso. Uhum. Como é que a gente resolve isso?
É porque, assim, hoje em dia tem muitas marcas pessoais, né? Então, eu tenho a empresa, né? Só que quem lidera essa empresa sou eu, né? Então, precisa estar muito coerente, principalmente quem tem poucos funcionários ou é... É o caso dos profissionais liberais, dos Isso, consultores, médicos, exatamente. os próprios corretores, né? Isso. Então, eu vejo que o posicionamento ele é fundamental para esse tipo de trabalho. Principalmente para o autônomo, empreendedor pequeno, porque aí quando é a empresa tem um posicionamento, mas aí tu tem uma quantidade de funcionários que aí a cultura, ela resolve, né? Mas quando é você e você... Não é a cara do empreendedor, né? Isso, não é a cara do empreendedor. Ele tem um escudo que é a empresa, que é muitas vezes maior que ele, né? Mas quando é um profissional liberal, a gente precisa estar bem para a marca ir bem. E é isso que eu percebo, que esse é o meu público, né? Então, é o profissional liberal, é a marca pessoal que precisa sempre estar bem. Então, o que eu percebi nas estratégias? Às vezes, a gente criava uma estratégia para a pessoa e ela não conseguia realizar, não conseguia colocar em prática, porque ainda tinha a questão comportamental dela. Muitas vezes, eu esbarrei por muito tempo nisso. Então, em pessoas que não tinham, muitas vezes, competência emocional para aplicar aquela estratégia. E aí foi aí que eu comecei a unir o comportamento humano, constelação com posicionamento. Fala um pouquinho pra gente, então, do que significa a diferença do posicionamento para o que tu estás incluindo, que é a constelação. O que é a constelação familiar? Boa. Respondendo à primeira pergunta, né? Qual é o diferencial? Porque eu vejo que hoje o posicionamento se fala muito na questão de parte externa. Então, identidade visual, narrativa, conteúdo, arquétipos, tudo é muito externo. E aí eu percebi que eu esbarrava no interno. E aí isso não ia para frente porque a pessoa estava muitas vezes emaranhada, que é um termo da constelação. E aí foi numa dessas buscas minhas, eu sempre amei muito a visão sistêmica como um todo. Ela é fantástica, a visão sistêmica faz uma diferença no todo. E eu entendi que o ser humano é um organismo vivo, então ele faz parte de um sistema. Eu não posso trabalhar ele de maneira isolada, né? Eu não posso trabalhar a marca da Dani só no digital. Eu preciso posicionar ela na vida. E é aí que mora o diferencial, por exemplo, do meu trabalho. Porque quando a primeira vez que eu comecei a fazer mentorias dentro dessa área de constelação, eu entendi que constelação é um termo que trouxeram para o Brasil, que veio dos Estados Unidos, que era constellation e tal, mas no alemão é Stellung. Me perdoa aqui que eu não sei falar alemão direito. Tranquilo. Mas Stellung, eu não sei se é assim a pronúncia, mas significa colocar em posição. Constelar é colocar em posição. Então, é posicionar. Se eu não estou bem posicionado na minha vida, na minha família, naturalmente eu não vou estar bem posicionada nos negócios, com o dinheiro, com o trabalho, com os relacionamentos. Porque a família ela é basicamente um microcosmos de quem você é no macro, no mundo. Então, é a forma como esse sistema operacional aqui do nosso cérebro aprendeu a se relacionar. Então, a família impacta muito aonde a gente está hoje. Então, eu comecei a dar um passinho atrás e entender o ambiente relacional que essa pessoa está e de onde ela veio, para conseguir planejar as estratégias. Por exemplo, trabalha na área financeira. Sempre que tu vai trabalhar na área financeira, você tem que olhar o passado daquela empresa, os números, para conseguir projetar o futuro. Isso. Né? Então, se tu não tem esse passado, fica um pouco complexo de conseguir projetar o futuro. E aí, era isso que acontecia. Eu projetava o futuro sem olhar para o passado. E aí, acabava, tipo, um plano de negócios, assim. Eu vou fazer com base nos... Não tem um resultado, né? Isso é interessante porque, assim, ó, eu passei muitos anos sendo a minha própria empresa. Eu era consultora, trabalhava na minha própria empresa. E eu sempre fui uma pessoa de
back office, eu nunca fui a pessoa de frente, eu não sou uma pessoa de vendas, né? Não nasci, não tenho isso nato, nada disso. Mas ao longo do tempo que eu estou trabalhando, já tem muito tempo, já bastante com a empresa, algum tempo com o BPO, já há anos, surgiu a necessidade de eu aparecer. Então você contrata alguém de marketing. Ah, você tem que aparecer. Ah, você tem que falar. Ah, tá, mas eu não quero falar, eu não quero aparecer, eu não quero botar minha cara. É a cara da empresa, é a empresa, não sou eu. Não, o que vende é você, né? Então, esse tipo de profissional tem essa dificuldade, a gente percebe isso, né? E aí, mais um detalhe, trazendo isso para o empreendedorismo, quando a gente fala de visão sistêmica, né? Eu entendi que é mais ou menos o que a gente, às vezes, como consultor, passa com os empresários. Digamos, os empresários têm problemas de gestão ou o próprio problema financeiro que acontece nas empresas. Quando a gente vai olhar, isso na realidade não é um problema da empresa. É um problema psicológico, é um problema emocional dele. É uma empresa familiar, é uma empresa que alguém manda e o outro não obedece. Então, assim, tem estruturas, às vezes, que fogem do atendimento que a gente faz para as empresas. E é onde hoje a gente traz isso, né? Para que o empresário busque também não só o conhecimento em gestão, não só o conhecimento no negócio dele, mas o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele é fundamental para você fazer tudo crescer. Não só a sua empresa, porque a sua empresa ainda, como diz o próprio Flávio Augusto, se eu não me engano, atrás de todo CNPJ tem um CPF. Exato. Né? E esse ponto é interessante, porque eu vi ontem, eu acho que uma matéria que falava assim, o profissional do futuro, ele vai precisar entender sistemicamente as coisas. Porque eu não posso recortar uma empresa, é só o financeiro. Não, tem vários outros sistemas interligados, gestão de pessoas, a produção, isso, aquilo, aquilo outro. Então, tem vários sistemas ali que vão desembocar, vamos dizer assim, no financeiro. Sim, o financeiro é só um resultado. Isso. O que tu faz em todas as compras, em todas as vendas, o financeiro é o resultado daquilo. Então, Exato. O problema nunca é o financeiro, o problema é o resto, né? Isso, então tu vai ter que entender esse sistema todo para conseguir contribuir com essa empresa, enfim. Então, o profissional do futuro é esse que olha o todo. E aí eu entendi isso. Eu não posso só falar de marketing, eu não posso só falar de estratégia sem olhar para o indivíduo que está por trás disso. Então, eu preciso olhar para ele quais são as dinâmicas que ele está inserido. Então, eu vejo muito profissional, principalmente, eu atendo muito mulheres, né? Então, umas dinâmicas muito parecidas, assim, que é de tentar salvar pai e mãe. Dinâmica muito comum. Então, o que elas fazem? Elas vão para o empreendedorismo e tentam salvar os clientes. Tentam salvar o negócio dos outros. E aí, isso torna ela cada vez mais sobrecarregada. Então, ela não consegue olhar para o negócio dela. Porque ela está sempre olhando para o outro. Então, é para o cliente, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, eu percebi isso. A gente precisa voltar para o teu lugar, que o teu lugar é o teu lugar de força, dentro do teu sistema familiar. Então, no início dos meus atendimentos, eu faço muito esse papel de constelar, de encontrar a posição dessa pessoa no sistema familiar dela, porque isso reflete muito nos negócios. Então, assim como ela é na família, ela acaba repetindo isso nos negócios e no posicionamento. Então, hoje eu falo muito mais de não somente posicionamento digital, mas o posicionamento na vida. Então, tenho tido... Que é fundamental, né? Exato. Então, colocar limite, dizer não. Muitas vezes, esse posicionamento vai gerar uma culpa. Mas o Bert Hellinger vai falar, né? A culpa é inerente dos adultos. Sim. Então, só a criança não sente culpa. Então, se eu estou num movimento muito infantil ainda, de tentar salvar todo mundo, de querer ser a boazinha, de querer ser mãe, pai de todo mundo, o meu negócio vai ficar para trás. Defasado. É interessante isso, porque quando a gente fala disso, eu me lembro muito dessa minha trajetória, né? Onde eu tive que aprender a aparecer, e aí eu tomei uma decisão muito brusca. Vamos fazer um podcast.
Aham. Cara, do nada pro tudo, né? Então é um posicionamento que tu abraças pra fazer dar certo, claro, mas que não era o teu eu anterior. Teve que haver uma quebra, uma ruptura e um crescimento. Exato. Então, tu precisou emocionalmente bancar isso. Isso. Porque aí é isso que normalmente as pessoas... Ah, eu quero ir pro digital. Tá, mas tu tem bala na agulha para bancar aparecer? Porque a maioria das pessoas vive nessa oscilação de... Ah, aparece um pouco e decai. Aparece um pouco e decai. Até porque as pessoas estão... Efetivamente, o empresário pequeno, ele tá dentro do negócio dele. Então, ele acaba aparecendo e aí ele conseguiu mais alguns clientes. Daí ele trabalha. Aí ele aparece de novo, daí ele volta, trabalha. Qual é a melhor forma de conseguir uma constância nisso? É que assim, Dani, a constância, que nem tu falou. Tipo, tem vezes que não vai ter necessidade, porque eu vejo, assim, o posicionamento de conteúdo, enfim, eles falam muito, tem que postar tantas vezes. E nem sempre é. A gente tem que entender qual é o teu formato de trabalho, qual forma você se sente confortável e o que tu consegue bancar. Né? Então, não adianta eu dizer, isso eu trabalho muito, não adianta dizer assim, Dani, tem que postar todos os dias, aparecer nos stories, isso, aquilo, outro. Porque com o tempo, tu não vai conseguir. Eu tenho que entender quem você é, entender a tua história e ver qual é o local que você melhor se adapta, para que você consiga ser leve. Eu acho que esse é o principal ganho, assim, que eu entrego para os meus clientes, é ter resultado com leveza. Porque quando tu Isso é fundamental, porque a vida do empreendedor, ela já é tão pesada. Isso. Né? Com todas as preocupações, como é que vai investir, como é que vai fazer tudo. Então, aí a obrigatoriedade do marketing digital acaba sendo mais um algoz em cima da gente, né? Exatamente. Então, eu tenho que entender qual é o teu perfil, o que você gosta de fazer, e tornar essa estratégia viável para você. Né? Então, esse é o grande ponto que eu entendi. Não adianta eu criar uma estratégia padrão para cada pessoa, padrão para todo mundo. Eu preciso entender como funciona para ti. Mas antes disso, eu preciso entender a tua estrutura interna, porque a gente precisa trabalhar. Porque, às vezes, esse medo de aparecer está em algum emaranhamento, algum trauma, alguma coisa lá da infância. Então, eu volto lá e digo, opa, eu acho que está aqui. Aí, quando a gente consegue resolver isso, naturalmente, tu vai tendo mais vontade de aparecer, mais vontade de ser vista, né? Na constelação, tipo, a gente fala muito isso, ser vista, né? Se permita ser vista. Porque, às vezes, teve aquela criança que não podia aparecer, ou que antigamente se falava, né? Fica quieto, cala a boca que eu tô escutando a TV, né? Os pais faziam muito isso. Hoje, adulto, será que eu estou incomodando? O que eu estou fazendo? Então, tem muito isso. Então, eu investigo muito essas crenças e qual é a lente que essa pessoa está vendo a vida para conseguir planejar o futuro dela dentro do digital. Então, um ponto que a gente falou, né, sobre o tema que a gente vai falar no podcast, sobre metas para 2026. Só que antes de falar de 2026, no meu caso, eu tenho que ir lá olhar para 1996. O que aconteceu lá que tá me bloqueando ir pro próximo ano? Tu sabes que é interessante, porque sempre que chega essa época de final de ano e tal, a gente vem desde final de outubro, novembro, dezembro, tentando fazer planejamentos com os clientes. Eu trabalho muito com a parte BPO, financeiro, terceirização do financeiro, mas a consultoria sempre vai junto, agregada, né? E os clientes, alguns, a gente tem muita dificuldade de fazer um planejamento estratégico. Quer dizer, para que lado que tu vai, quais são as tuas diretrizes, qual vai ser a tua meta de venda, como é que tu vais trabalhar essa venda, isso tudo é muito importante para o empreendedor. E o que a gente percebe tem alguns que não conseguem sentar para fazer isso. Eles não conseguem, eles não dão importância para o planejamento. Na realidade, não é nem não dar uma importância, é ter a sensação de que aquilo é perda de tempo. Sabe? E aí a gente olha e diz, puxa, tu precisas de uma outra ajuda, que não é a consultoria, que já está dentro do desenvolvimento pessoal da pessoa, né? O autoconhecimento. Teve um insight que eu tive em um dos treinamentos que eu fiz,
que foi o seguinte: a gente tem mais medo do sucesso do que do fracasso. Porque o fracasso é um lugar conhecido. Se a gente fracassar, a gente tem apoio. Tem um abraço, né? Tem um consolo. Se a gente tiver muito sucesso, as pessoas vão criticar, vão dizer, tá se achando, né? Subiu para a cabeça. Então, sempre vai haver uma crítica. E isso também dentro das empresas. Então, às vezes, a gente mesmo limita o nosso crescimento. Olhar para a estratégia, olhar para isso, mesmo sendo algo bom, existe uma barreira interna que a gente tem medo de crescer. E eu me vi em vários momentos assim, né? Então, a gente tem medo de fazer sucesso. A gente tem medo de dar muito certo. Mais medo de dar certo do que de dar errado. Porque o errado tá tudo certo, eu já conheço. Isso é um desafio mesmo. A gente olha assim e hoje parece que está todo mundo numa busca por ser bilionário, milionário, é uma coisa astronômica. E aí quando você diz assim, tá, mas eu não quero bilhões, né? Para mim não é necessário esses bilhões. É diferente de você se sabotar. Isso. A gente tem que passar a entender isso de que eu tenho uma necessidade, eu tenho uma ambição que não é astronáutica, né? Não é extraordinária e que tá tudo bem. Mas isso não pode fazer com que eu esteja decepcionado comigo mesmo ou me sabote para não chegar lá. Exato. E essa sabotagem, ela é muito comum. Mais comum do que o normal. Porque a gente tem... uma das consciências, eu sempre explico que níveis de consciência, eles são tipo um prédio. Então, tem o primeiro andar, que é a consciência do eu. Então, é a minha personalidade, o meu comportamento, as minhas crenças e tal. Tem o segundo andar, que é a consciência familiar e a consciência do meu clã, do ambiente, da cultura que eu estou inserida. Então, às vezes, a minha família, por exemplo, não tem... eu não tenho pessoas dentro da minha família que empreendem, por exemplo. Né? Eu sou a primeira empreendedora. Então, é muito mais difícil, porque o teto que eu tenho ali é de trabalhar a empresa. Por isso que eu tive tanta resistência de conseguir começar a empreender. Então, dizem assim, né? A vida é uma corrida de 100 metros. Os teus pais te entregam o bastão da vida e em um dado momento você pega, corre mais um pouco, entrega para os teus filhos lá na frente e eles vão entregar para a próxima geração. Então, esse é o caminho. Só que a vida que foi entregue para mim, ela foi entregue que a minha mãe é dona de casa, o meu pai trabalha como eletricista. Então, esse é o meu conhecido. Então, naturalmente, eu sempre quero voltar para o conhecido. Sim. Então, hora ou outra, eu penso assim... Quando a coisa assim, tipo, não vendi até agora, meu Deus, vou arrumar um emprego. Esse é o natural do meu corpo querer fazer, porque é o lugar conhecido que eu tenho. Então, o mais acaba assustando. E aí, pensa, hoje estar aqui é uma quebra de barreira também. Para nós duas. Isso, exato. Certeza. Então, se olhar de onde eu vim, estar aqui hoje... É uma quebra de barreira, Sim. Entende? Então, mas hoje de manhã eu pensei, o que eu inventei da minha vida? Porque a gente sempre quer voltar para o conhecido. Isso. E aí entra no seguinte, a gente acaba tendendo a ficar na zona de conforto. Isso. Né? Ainda que o teu zona do conforto seja muito ruim para ti. Uhum. Então, assim, a gente vê agora muitos influencers, médicos, o pessoal que tá aí online todo falando, o que é o teu difícil? Ser gordo é difícil, ser magro é difícil, ser casado é difícil, ser solteiro é difícil. Né? Então, você tem que escolher. Só que quando você faz escolhas mais conscientes, eu entendo que a dor é menor, porque ela tem um propósito nisso. Exato. Mas, voltando a essa questão do clã, né? Por isso que eu ter rompido e saído de perto da bolha da minha família foi importante também. E eu sempre digo, isso é bíblico, né? Em Gênesis 12, vai falar que sai da tua terra e do meio da tua parentela e vá buscar a terra que eu te prometi.
E esse é o versículo que guia a minha vida, porque eu saí, vim sozinha, tinha o Micael aqui, mas não era nada certo. Mas isso mudou completamente a minha vida. E eu não digo no sentido que minha família estava me atrasando. Não, a gente ganha uma outra visão de mundo, né? E que não tem muito para quem recorrer. Tu precisa dar certo. É um ponto de vista muito diferente. Eu vou te falar de como aconteceu comigo. É interessante porque dentro da família, eu sou de uma família numerosa. Venho de uma família de 6 filhos. Então, é uma família que todo mundo que tá ali tem uma posição já estabelecida. Quando você nasceu, já tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa com tomadas de decisões, com uma estrutura já montada. Quando você sai, e eu fiz essa quebra também, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, em grandes hotéis, enfim. É como se ninguém te conhecesse e você tivesse que aprender quem você é. Exato. Sem ninguém mais te dizer quem você é, né? Então, você faz essa quebra e aí você diz assim, tá, quem eu sou agora? Uma pessoa me falou agora que perdeu o marido há alguns anos e falou, eu tive que reaprender se eu gosto de vinho, se eu prefiro água, se eu gosto disso, se eu gosto daquilo. Então, eu entendo que a gente tem alguns momentos que a gente precisa fazer essa quebra na vida para aprender quem a gente se tornou. Exato. Porque ao longo da vida a gente não só é diferente, eu não sou a mesma pessoa de quando eu tinha 20 anos, eu sou outra pessoa com outras dores, com outras cicatrizes, e ao mesmo tempo eu tive que parar e dizer assim, tá, eu gosto disso, não, eu gostei disso, hoje eu não quero mais isso pra mim, né? Então assim, essa quebra inicial da família é importante, mas ao longo da vida você parar e refazer essa análise de si mesmo é muito importante. Porque só dessa forma você consegue progredir. E aí vem o ponto principal. As pessoas buscam sempre melhoria financeira. Na maioria das vezes, o problema nem é financeiro, não é? Exato. Porque o que tu trouxe ali, às vezes a gente quer qualidade de vida. Na maioria das vezes a gente não quer necessariamente o dinheiro. O que o dinheiro compra é qualidade de vida, né? Só que a gente fica numa corrida dos ratos, que é o que o Micael fala muito, né? Então, muitas vezes com relacionamentos que a gente quer sustentar e aí... enfim, então o dinheiro é um resultado de quem você é. Né? Eu sou cristã e acredito muito nisso. Deus confia na gente aquilo que a gente é capaz de suportar e fazer com aquele dinheiro, né? Então, você precisa... Eu vi uma frase esses dias que era a seguinte... o dinheiro é equivalente ao tamanho do teu desenvolvimento como ser humano, né? Então, cada vez que tu desenvolve mais, tu vai vendo que tu vai crescendo. Às vezes a gente não se enxerga dessa forma, né? Só que a gente está acessando outras coisas que no dia a dia não aparenta ser um progresso, mas né? Lugares que começa a acessar, enfim. Então, o dinheiro é só um meio, né? De quem a gente é. Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Agora, nesse ramo de constelação junto com o posicionamento, né? De imagem, de marca, quando você fala de desenvolvimento pessoal... Quais são as 3 coisas que tu percebesse serem mais importantes que as pessoas podem aplicar hoje já? Dentro do posicionamento sistêmico, eu digo que são 3 passos, né? Então, o primeiro é entender de onde você veio. Então, fazer uma linha do tempo, fazer uma árvore genealógica, porque boa parte do autoconhecimento que a gente busca fora está dentro de casa. Essa é uma coisa que eu descobri. Né? Então, eu fui olhar para o comportamento dos meus pais, a crença dos meus pais, porque assim, eu sou 50% mãe e 50% pai. Então, o que eu critico neles, normalmente vem para mim de volta. Né? Essa é uma coisa que a gente própria tem, né? Isso, né? Então, é prova do seu veneno. E aí, quando eu olho para eles, eu tenho a maior fonte de desenvolvimento humano. Então, esse é um primeiro passo. Olha para dentro da tua casa. Ali tá muitas respostas do porquê, às vezes, você vai travar em algum dado momento. Então, eu tenho problema com finanças, eu tenho problema de aparecer. Vai olhando para a árvore genealógica da tua família e olhando quem tinha problema de aparecer, quem não pôde aparecer.
São perguntas importantes que quando tu toma consciência e tu entende que aquilo não é teu, o mundo se abre. A gente se liberta, né? Isso, se liberta com a consciência. Então, tu já não consegue desver. Então, esse é o primeiro passo. Olha para dentro da tua família, que ali tem uma fonte inesgotável de autoconhecimento. Né? Tem um exercício que eu acho muito legal, que dá para indicar para o pessoal fazer, que é o seguinte: escreve pai, mãe, numa folha, divide no meio, escreve 5 qualidades da sua mãe, 5 qualidades do seu pai. E embaixo, 5 desafios da sua mãe e 5 desafios do seu pai. Quando você terminar essa lista, né, pausa aí para fazer esse exercício, você vai ver que a forma... Risca a palavra mãe e coloca relacionamentos e vida. Risca a palavra pai e coloca trabalho. Porque aqui, a forma como... A imagem interna que você tem da sua mãe e do seu pai está muito relacionado com os seus relacionamentos e com a sua relação consigo mesmo. Porque ela é o nosso primeiro relacionamento. Então, aqui já tem um ponto. Quando a gente olha para os desafios, ali está muito os lugares que a gente precisa de atenção, de desenvolver mais. Com pai é a mesma coisa. Risca pai e coloca trabalho profissional. Então, tu vai ver ali uma fonte inesgotável de autoconhecimento. Tu vai ter vários insights. O segundo passo é começar a olhar para a tua história e se apoderar da tua história. Porque às vezes a gente não para olhar para elas. Esse é um dos passos dentro da minha mentoria. Que eu vou escutar a história da pessoa, a biografia dela. Porque ali mora a brecha de mercado do posicionamento. Exemplo, o Mikael, né? Que ele é o meu maior case porque ele trabalhou 6 anos no desenvolvimento humano, trabalhou como bancário e queria ir para a área financeira. E ele falou, tá, e agora? O que eu faço com essas informações aqui? Eu falei, Como junta, né? Isso. E aí foi aí que a gente lançou a mentoria dele. Eu falei, eu tive 200 mil reais em dívida. Quem é que vai querer me contratar? Ué, quem tem dívidas. Então... Saber como sair disso também é importante. Isso, exatamente. Tu conseguiu sair. Então, isso traz muito mais empatia, muito mais... Teve um cliente dele que falou assim, tu não me julga. Porque, às vezes, dentro da área financeira... por que tu comprou isso, aquilo outro? Então, ele encontrou a brecha de mercado dele através da história dele. Então, ele juntou coisas que ele conhecia e uniu. Então, esse é o segundo passo. Olhar para a tua história e olhar para a tua biografia. E o terceiro passo, aí sim, é olhar para a tua imagem. Né? Porque a imagem comunica muito. Então, às vezes, eu sou uma profissional incrível, mas eu não estou comunicando isso através do jeito de me vestir, do jeito de falar. Então, investir em competências e skills de comunicação, né? De persuasão, de se vestir bem, encontrar coisas que caiam bem em você. Então, é uma jornada. Não adianta uma só das partes eu fazer, porque aí fica fragmentado. Por isso, posicionamento sistêmico. Porque eu olho para todas as esferas do ser e não só apenas uma. Tu sabes que a minha mãe é professora de língua portuguesa e ela sempre falou, né? Comunicação não é só o que você fala, é o que o outro está entendendo. Exato. Então, eu cresci com essa imagem de que se eu não me fizer entender, de nada adianta. Eu sou uma pessoa um tanto quanto incisiva, mais seca, eu não sou muito melosa, nem nada disso. Então, eu tenho que... com cada cliente, sentar e às vezes falar de uma forma diferente. Por quê? Porque senão ele não vai entender. Né? E a mesma coisa. Tem clientes que são super estudados, entendem de economia, entendem de tudo, e eu vou falar de um formato. Mas com outro cliente que não tem essa educação, no caso de ter estudado tanto... eu vou falar num outro formato, para que ele consiga absorver isso. Então, o posicionamento eu entendo que também tem isso. Não é só o que você quer mostrar, é o que o outro vai te perceber nisso. Exatamente. Né? Então, o branding fala muito disso também. Os códigos que tu envia, né, na comunicação para o outro, e aí é verbal, não verbal, enfim, mas eles têm que estar alinhados com o teu público-alvo, por exemplo. Eu não posso vender um produto de 100 reais... E o que eu vejo assim, produto de 100 reais e a pessoa está numa Porsche. Existe uma dissonância cognitiva, entende? Eu entendo que ele tem uma vida de luxo, então ele vai cobrar mais caro, né? Então, eu preciso alinhar a minha comunicação.
Então, isso nas cores, enfim. Eu sou uma pessoa extremamente incisiva. E eu sou forte, sou determinada. Aí eu vou lá na minha identidade visual, é um begezinho nude. Não é uma cor que combina Não comigo. comunica, exato. Então, eu vou para um azul marinho, que tem muito mais força, muito mais presença. Então, são esses detalhes que a gente precisa captar. Porque eu lembro da Camila Farani, que é a Shark Sim. Tank, aquela, e ela falou que abriu uma empresa de saladas. Sim. E a empresa tinha identidade visual lilás, clarinho, assim. E as pessoas E é entravam... nada a ver pra salada, né? É uma coisa que fica estranho. As pessoas entravam perguntando se tinha açaí. Claro. Então, isso é A cor, a pessoa associa essa cor, né? Isso, então tinha essa dissonância entre o que eu vendo versus o que a pessoa está enxergando. Eu uso muitos arquétipos nessa hora para conseguir criar uma imagem mais coerente com a mensagem que você tem. Porque os arquétipos são isso, né? São símbolos que vão atingir o inconsciente coletivo das pessoas. Então, eu posso estar usando aqui um relógio, a camisa, então me traz mais seriedade, né? Um anel no dedo aqui é indicador, né? É poder. Então, um brinco grande traz atenção para o meu rosto. Então, são códigos que eu vou emitindo para comunicar, sem eu precisar dizer uma palavra. Então, Sim. Antes de eu chegar numa sala, as pessoas já têm uma imagem de mim. Então, o posicionamento, ele vai muito nisso, assim, né? Então, é desde interno até externo. É toda uma estratégia, né? E, Mari, qual foi a maior transformação que tu visse nessa área? Tu tens pouco tempo trabalhando nisso. Tu és nova, né? Mas, assim, o que tu enxergou que foi a maior transformação que tu já conseguisse acompanhar? Eu acho que o Mikael é um baita case meu, porque ele saiu, né? O Enneagrama fechou assim, né? As portas... A gente vai falar aqui do Mikael, mas o Mikael é um outro convidado que nós tivemos há algum tempo aqui, tá? Então, só pesquisar ali, ele tá no nosso hall aqui de convidados. Isso. Então, ele é um case para mim, porque a gente conseguiu olhar para a história dele, ver os desafios internos que ele tinha, olhou para a história, criou um produto, alinhou a comunicação. Então, a gente saiu de um mentor muito mais pessoal, né? Porque, comportamento humano, personalidade e tal, para um mentor muito mais profissional. Até tem algumas fotos, assim, ele todo de branco versus de terno. Porque as mensagens que ele precisava falar falando de finanças é diferente de um mentor de desenvolvimento humano. Então, precisa gerar confiança, enfim, uma série de coisas. Então, eu vejo que a imagem que a gente criou do Mikael, a mentoria dele, o público que a gente conseguiu encaixar, cobrar um ticket hoje que ele cobra de 7, 8 mil reais na mentoria dele, fez com que foi um case para mim, assim, né? E o que eu vejo também, assim, nas últimas clientes que eu tenho atendido, é essa leveza no posicionamento. Acho que esse é o principal feedback que eu recebo, assim, de não ser aquele posicionamento engessado, uma estratégia pronta, de prateleira, e que eu realmente vou escutar a pessoa, né? Então, eu vejo muito isso. Tive uma cliente agora, recente, que ela me procurou para posicionamento pessoal, porque ela vai viajar para fora do Brasil para estudar. E ela queria se fortalecer internamente para conseguir assumir cargos fora do Brasil, por exemplo. Não era necessariamente uma empreendedora, mas ela sentiu essa necessidade. E ela estava muito no sistema familiar dela, sendo dentro da constelação, sendo mãe do irmão, dos amigos, enfim. E ela estava sobrecarregada e ela não conseguia olhar para ela, para os negócios dela, o que ela precisava fazer para estudar fora. E aí, quando a gente reorganizou, né, o sistema dela, olhou para a história, enfim, ela sentiu assim, olha, sobrou tempo. Porque eu não estou emaranhada na história de outras pessoas e agora eu estou olhando para mim, eu estou olhando para a vida. Sobrou tempo e eu estou conseguindo fazer as coisas de uma maneira muito mais leve, com muito menos esforço, não está sendo pesado. E ela falou assim, eu nunca me imaginei sendo mãe e colaboradora de uma empresa, porque eu sempre pensei muito na carreira. E hoje eu vejo com essa leveza que sobra tempo para eu encontrar
para um filho, para um esposo. Então, são ganhos secundários que se tornam fortes, né? Porque impacta totalmente na vida dela. Ela começou a olhar para ela. Então, a gente colocou ela no lugar dela e ela começou a olhar para as demandas dela. E não emaranhada naquele ciclo infantil, vamos dizer assim, de querer salvar todos. Tu sabes que isso é uma coisa que parece muito estranho, mas ele vai trazendo consequências que você leva por meses, às vezes anos, uma constelação, né? Exato. Ela vai trabalhando. O que tu dirias que, na questão de empresários, né? Para os empresários, que nós temos uma estrutura econômica e política difícil de trabalhar no Brasil, o que seriam os maiores erros? O que poderiam ser os piores erros para os empresários fazerem nessa parte de sistêmica? O que eu vejo, Dani, principalmente é a lei sistêmica, que é a do equilíbrio entre o dar e receber. Eu vejo muito no mundo dos negócios, isso. Então, muito desequilíbrio. Então, eu faço pelo meu cliente, cobro barato, eu fico sobrecarregada e daqui a pouco eu não quero mais atender aquele cliente. Porque eu me entreguei demais, eu dei basicamente a minha alma ali, e aí o cliente não me retornou, porque está desequilibrada a nossa relação. Então, eu fiz por ele e ele não me pagou o suficiente de toda aquela entrega. E aí fica desequilibrado. Aí eu quero sair dessa, né? Quem tem dívida quer sair. Então, o cliente quer sair, porque ele já recebeu muito, então ele está estafado de receber. E o empreendedor, ele fica cansado, sobrecarregado. Então, eu vejo muito nesse lugar a questão do desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele está, inclusive, na construção do próprio preço. Porque a imagem que a pessoa tem dela mesma atrapalha aquilo que ela vai fazer de preço. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, aprendendo a vender, porque a gente nunca sai da faculdade sabendo vender, nem começa o empreendedor. Raras pessoas são natas nisso, né? Mas a maioria sai, vai trabalhar e não sabe vender. Então, quando você entende que o seu preço não é caro para aquilo que você oferece, você vende melhor. Quando você vende um produto que para você ele está fora de alcance, ele é muito caro, ele está inacessível, é difícil você conseguir fechar essa venda. Uhum. E tem um ponto, né, Dani, que quando a gente presta serviço também é diferente. Porque o que acontece? Se eu cobro barato e é eu que entrego esse produto, parece que eu não tenho valor. Isso, exatamente. Porque aí quando eu estou vendendo um microfone e eu baixo ali, porque eu tenho uma margem de quanto eu paguei e tal, eu consigo baixar, ok. Isso não afeta a mim. Mas quando eu estou vendendo a mim mesmo um produto, então quem é prestador de serviço sofre muito com isso. Porque nesse desequilíbrio. Porque se eu baixo muito o preço para conseguir esse cliente comprar, eu estou baixando o preço de mim mesma. E aí que mora o desequilíbrio. É a sensação de se desvalorizar. Isso. Né? Não é uma sensação de que você fez um desconto, é uma sensação de desvalorização de você mesmo. Isso. Será que eu não estou valendo tudo isso? Será que o meu trabalho vale menos? E a gente entra... Será que eu sou uma farsa? Será que eu não consigo? E aí tu entra numa espiral de autodepreciação, vamos dizer assim. Eu sempre falo que o nosso diálogo mental, ele é o maior algoz que existe. Porque enquanto você se pune, você se critica, as pessoas nem perceberam nada disso. Você é o seu maior crítico. Quando você consegue dominar o seu diálogo mental, Sim. o que você diz pra você mesma, porque se você perceber, as coisas que estão na sua cabeça durante todo o seu dia, nem é você. Parece que é uma outra pessoa do mal. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: você não tem medo do que as pessoas pensam de você, você tem medo do que você pensa de você. Isso é muito perfeito. Porque se eu acredito fielmente que eu tenho valor, não importa o que o outro pensa. Exato, concordo plenamente. E agora vamos puxar um pouquinho, tu és bastante nova, nem vou te perguntar do teu propósito, mas eu vou te perguntar como é que os empresários, e aí aqui a gente fala muito para empreendedores, né?
Como é que os empresários podem identificar se eles estão no caminho certo do propósito deles? O que você sente, o que você percebe, ou quando é a hora de trocar? Eu sempre digo assim, falo muito de Deus, né? Deus fala com a gente de duas formas, através de paz ou inquietação. Quando eu me sinto em paz com algo, é o caminho. E aí o meu corpo vai falar, o nosso corpo é muito sábio. Eu sempre falo, o corpo é basicamente um inconsciente físico. Porque, vou falar com aquela pessoa. Ai, deu um desconforto aqui. Aí tu já começa a sentir umas coisas estranhas. Dói o estômago, dói a Isso, cabeça, tu não exatamente. querias, é muito Uma ruim. coisa assim, tô nervosa porque eu vou falar em público. É uma coisa. Outra coisa, eu vou encontrar o fulano de tal, aquilo começou... Vou assinar um contrato, as coisas começam a dar meio que errado e não sei o quê. Claro, tem o limite tênue da autossabotagem, que a gente sabota, às vezes, para não avançar, que é o que a gente falou antes. Mas também tem a sabedoria do corpo. Então, quando tu tá em paz... provavelmente já viveu algum momento assim. Algo que não é favorável para você... mas você aceita e aquilo te dá paz. Aí a gente tá num caminho certo, né? Porque, assim... eu volto a falar de Deus, mas... ajuda o fulano. E aquilo, vai me tirar do meu dia, do meu foco. Mas eu fiz aquilo me deu paz. Então, é o caminho certo. Se gera alguma inquietação, e a gente tem que sempre olhar para o nosso corpo, que é a sabedoria ancestral, né? Então, aquilo me deu inquietação, me incomodou, não sei o quê. Opa, peraí. Né? Então, eu acho que o propósito tá muito... O teu corpo já tem uma sabedoria de qual é o teu caminho. Eu sempre ouvi uma vozinha, assim, de tipo, existe algo mais, sabe? Latente, assim... e eu sempre fui buscando esse algo mais. Então, sempre fui muito de profundidade, de querer mais e tal. E eu vejo que esse é o caminho do meu propósito. Até tu falou sobre a questão de... sou muito nova, será que já encontrei? E uma coisa que eu falei esses dias pro Mikael, que é o seguinte... O meu propósito é ser uma avó sábia. E ele falou, como assim? Eu disse, eu quero ter sabedoria o suficiente para os meus netos irem na minha casa e se sentirem bem lá. E que eu consiga nutrir eles, tanto a barriga, porque eu amo cozinhar, quanto emocionalmente. Então, todas as trocas que eu faço hoje, as pessoas que eu atendo, me dá sabedoria para conseguir orientar os meus netos lá no futuro. Tu sabes que isso é interessante, porque as pessoas têm os mais diversos propósitos, né? Cada um entende de uma forma, mas esse eu ainda não tinha ouvido nada parecido, sabe? As pessoas geralmente relacionam o seu propósito com a sua profissão. Uhum. E eu realmente entendo que não tem a ver uma coisa com a outra. Minha opinião, né? Uhum. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu encontrei meu caminho, meu propósito é esse, é fazer isso. Tudo bem, ajudar pessoas é um propósito. Mas eu não acho que tenha a ver com o trabalho. Bem pelo contrário, eu acho que ele tá além do teu trabalho. O trabalho, tu deixa um legado, assim, né? Sim. Então, mas esse tem sido cada vez mais forte o meu propósito no sentido de, se eu modificar a minha família, que é o microcosmos que eu falei lá no antes, eu vou mudar o macro. Se eu mudar as pessoas da minha família, e que ela, se for uma família saudável, eu vou conseguir mudar a realidade do mundo através dos meus filhos. O Bert Hellinger vai falar sobre isso, que os filhos são o maior projeto da vida de uma pessoa. Isso é uma coisa que eu também identifiquei depois de muito tempo. A minha geração, diferente da tua, ela foi criada para as mulheres serem independentes. Uhum. As mulheres... A coisa mais importante era a carreira que você ia escolher, era o que você tinha que trabalhar, como é que você faz, o planejamento 100%, trabalhar 50 horas por semana, 50 não, 60, 70, né? Que a gente sempre trabalhou muito mais que isso. Mas assim, hoje eu olho para trás e não vejo que a carreira é importante nesse nível. Não preenche, né? O trabalho é só um trabalho. Por mais que você ser empreendedor te faça ter a sensação de que a empresa também é um filho, você dedica tempo, dedica dinheiro àquilo ali, mas eu não sinto que é uma coisa que preenche, talvez por eu ser mulher, não sei, não sinto que preencha
na mesma medida do que criar um filho. Você criar um filho é olhar para ele e dizer, nossa, eu fiz um bom trabalho. Sim. Isso é um preenchimento que eu não encontrei nada igual. Tu ainda não tens filhos? Não. O meu, graças a Deus, tá grandinho. E eu olho pra ele e vejo um bom trabalho naquilo. Mas, é claro, as pessoas têm que trabalhar e precisam criar suas empresas de uma forma boa. Mas eu acho que a consciência vem mudando. Tanto que eu vi no podcast dos sócios, que eu acompanho bastante, o Bruno Perini e a esposa falando justamente sobre isso. Que a decisão mais importante que você toma na sua vida é a pessoa com quem você vai dividir a sua vida. Essa pessoa, ela vai te ajudar ou te atrapalhar. Né? Se você tem suporte e apoio, você vai longe, você vai embora. Agora, se você não tem, se você tem uma pedra amarrada no seu tornozelo, é muito mais difícil. E quando eu comecei a estudar essa visão sistêmica, eu vi o impacto que a família tem no desenvolvimento da pessoa. Também. E aí volta. Como ela é na família, é como ela é na vida pessoal, profissional, enfim. Então, a importância da família na construção de uma sociedade, né? Então, eu vejo que isso se perdeu muito um pouco, né? Justamente por isso. As mulheres foram para um lugar de eu tenho que crescer, tenho que crescer. E a visão sistêmica, ela traz esse outro olhar. Não é ou carreira ou vida pessoal. É carreira e vida pessoal. Não precisa uma coisa excluir a outra. O sistêmico, ele sempre fala, toda vez que tu exclui uma parte, isso volta em algum formato de compensação. Então, as mulheres excluíram, né? Tipo, a família não precisa. Agora eu vou focar só na carreira. Claro que isso vem de uma compensação anterior das mulheres não poderem fazer nada. Mas né? Tu sabes que é interessante? Aqui na nossa região, a gente tem muito a imigração italiana. Alemã também, mas a italiana também. E eu tenho de histórico de família que as italianas, as nonas... Elas não só mandavam na casa, mas elas mandavam na empresa do marido, elas mandavam no marido e elas estavam dentro, inseridas, aquilo fazia parte. Então, a empresa familiar era familiar, todo mundo dava sua opinião. A palavra final, às vezes, era do homem. Mas, no contexto geral, as mulheres já estavam inseridas no trabalho. As imigrantes vieram trabalhando junto com seus maridos, mas elas não deletaram o ser mãe. E eu venho de uma família onde as mulheres foram mães muito cedo e tiveram carreiras estrondosas, né? Então, assim, eu tenho uma irmã que é doutora tal, e tem 3 filhos. É difícil, tem um custo, sim, tem. Mas justamente porque a gente não foi ensinado a escolher o cônjuge. A visualizar exatamente o que é necessário nessa pessoa que eu quero. Exato. Porque essa pessoa vai me ajudar ou vai me atrapalhar. E isso é uma coisa que faz muita diferença. Porque os filhos vão e o parceiro fica, né? Porque tu cria os filhos pro mundo. E o parceiro fica. Então, esse é um ponto que o próprio Bert Hellinger vai falar, né? Que quando os filhos nascem, a paixão diminui e o amor aumenta. Né? Se o casal estiver bem alinhado. Porque, claro, ele não tem mais a mesma intimidade que tinha antes, mas agora tem a cumplicidade. Por isso a importância de escolher bem a pessoa. Porque vocês sempre tem que se... né? Nós, como todos, temos que nos escolher sempre. O parceiro e a ex-parceira. Porque os filhos saem... Porque o que eu vejo, né? Aí as mães acabam ficando presas na esfera do filho. E aquele filho não consegue sair do ninho, porque ele tem uma lealdade com a mãe, né? Então, isso é muito pesado depois na vida, na carreira, enfim. Então, essa é a importância. A família tem um papel fundamental hoje na sociedade como um todo, nas empresas como um todo. Tu vai ver um colaborador ali que tem dificuldade com autoridade, não sei, tem problema com o pai. Né? Tipo, tá... e não é um estigma, né? Na realidade, é uma consequência. Isso. Quando a gente trabalha na empresa, as pessoas, algumas dizem, a minha empresa é como se fosse uma família. Mas isso significa que tem os mesmos problemas que tem uma família, né? Exato. Então, assim, tem problema de autoridade, tem problema de... enfim, tem vários, né? Então, as famílias, quando elas estão mais bem estruturadas e cada um realmente no seu lugar, as pessoas vão para um caminho de mais sucesso.
Isso é importante. Agora, a gente está nesse caos geral, que é o nosso final de ano aqui no Brasil, né? A gente está todo mundo preparando para virar o ano, para sair de férias, para dar férias coletivas, enfim. E na semana que vem já vai ser o Natal. O que nós podemos deixar de mensagem para os empresários fazerem agora, nesse período de introspecção, de retorno para a família, porque o Natal é esse momento. Dani, eu acho que o principal objetivo agora com o Natal é olhar para a família como um recurso de autoconhecimento mesmo, né? Olhar para a família, né? Quais são as crenças que tem ali e que muitas vezes estão te barrando para ir para o mais. Porque, às vezes, eu sempre uso o sistema operacional da nossa cabeça, ele é basicamente um drive de um computador que fica rodando ali, né? Então, eu lembro do iPhone 3GS, que foi um dos primeiros iPhones que foram lançados. Sim. E aí, eu lembro que ele era redondinho, assim, parecia coisa de novela, né? Minha cunhada tinha um e eu achava aquilo muito legal. Se hoje eu quiser instalar o Instagram naquele mesmo aparelho, não vai rodar, vai travar, porque o Drive não consegue comportar isso. Eu preciso atualizar aquele Drive para ele conseguir rodar o Instagram de 2025, num aparelho de 2007. Eu acho que a família é justamente isso, é entender quem é esse Drive aqui, o que eu preciso atualizar na minha vida para conseguir rodar um Drive de 2026. Porque na maioria das vezes a gente está preso nesse drive aqui, lá de 2007, enfim, de alguma amarra. Então, eu olhar para no meu caso, né, 1996, eu usar esse Natal como uma fonte de autoconhecimento e ver o que eu preciso mudar para rodar esse sistema de 2026. Atualizado já. Atualizado, exatamente. Então, o Natal convida isso, assim, né? Isso. Esse final de ano... Aliás, os finais de ano, no geral, eles sempre convidam a gente a replanejar, a pensar. E eu convido os empresários a fazer justamente isso. Sentar, olhar para o seu negócio, ver quais são as diretrizes que você quer executar no próximo ano, quais são as ferramentas que você pode utilizar. Ferramentas, quando a gente fala... Não é só um sistema, não é só um produto, são as ferramentas pessoas. Eu estou crescendo, eu preciso de um advogado, eu preciso de um consultor. O que eu preciso para melhorar o meu negócio? E a gente tem trazido aqui durante esse semestre todo pessoas para ajudar os empresários a visualizar o que outras coisas eles podem fazer para crescer. Isso eu acho que é a parte mais fundamental. Né? E daí, claro, o Natal já traz pra gente a introspecção, o convívio familiar e, além disso, toda a parte espiritual, né? Sim, com certeza. A parte espiritual, para mim, é o que manda, assim, né? Um dos propósitos ali da vida, eu acho que é esse, é conhecer a Deus e ser conhecida por Ele. Acho que esse também é um dos meus propósitos, assim. Que Deus me chame pelo nome. Eu acho que tirar esse tempo de férias para ter mais intimidade com Deus, consigo mesmo, reconectar, né? Porque hoje a gente está num mundo muito acelerado. Muito acelerado. Falei agora há pouco com uma cliente, outubro já tinha coisa de Natal. Então, tá o tempo todo nos forçando o consumo a achar que a gente está perdendo tempo, que a gente está acelerado e que tem gente que está viajando, isso, aquilo. Não, reconecta, volta para si. Que esse é um lugar que é o teu lugar de força. Se posicionar é voltar para si, né? Então, acho que esse é o grande às vezes a gente, né, olha as mídias sociais, vê pessoas fazendo isso e aquilo. Porque o cara tá escalando a montanha. Tá, mas eu nem quero escalar a montanha. Exato. Né? Por que eu preciso querer tudo que todo mundo quer? Eu não preciso. Isso. E para mim, empresa é a mesma coisa. Então, a gente vai olhar para a empresa e dizer assim, que diretriz eu quero dar para minha empresa? Isso é muito importante você fazer nesse momento de introspecção. Né? Porque a empresa afeta a sua família, a empresa afeta como você lida com as pessoas. Quando a pessoa está muito estressada, ela está muito cansada, ela está muito sobrecarregada, a pessoa acaba ficando uma pessoa muito difícil de se lidar em casa também. Então, isso também é importante que cada um olhe para si mesmo. Mari, eu queria te agradecer enormemente a tua presença aqui e
a dizer que foi maravilhosa a nossa conversa, foi muito fora do que geralmente a gente conversa, mas eu acho que é um momento para a gente fazer isso. Boa, obrigada, Dani. Estou muito feliz também de estar aqui. Só um adendo da última fala que tu trouxe sobre o que é essencial para o meu negócio. E eu queria deixar uma dica de leitura, porque eu gosto muito, acho que é um dos melhores livros que eu li, que é o Essencialismo. Não sei se tu já leu. Já. Que é a busca disciplinada por menos. E posicionamento tem muito a ver com isso, né? Tipo, tirar tudo que não é necessário e ficar somente com o essencial. Então, tirar esse momento para isso também, para ficar somente com o essencial. Então, agradecer pela oportunidade. Foi um prazer mesmo e te conhecer um pouco mais também. Eu que agradeço a tua presença. Então, chegamos ao final do episódio final deste ano. Desejo a todos um Feliz Natal, que seja uma virada de ano abençoada para todos. Ficamos por aqui com mais esse episódio do nosso Café de Quinta.